Glória a Deus. Que lindo, né? E botam a gente para subir aqui logo depois desse testemunho, já com vontade de chorar. Boa noite, família. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Boa noite para vocês também que nos assistem online. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é um formato um pouco diferente, mas eu posso te garantir que o Espírito Santo está aqui e ele pode invadir a sua casa, se assim você permitir. Então, abra o seu coração para aquilo que Deus vai te falar essa noite. Eu acredito que é uma palavra assim, de confronto, mas de mudança, algo que você possa ser desperto para algo novo e algo grande que o Senhor vai fazer através da sua vida. E hoje nós temos o prazer de não estarmos sozinhos aqui. Nós temos duas mulheres que estarão compartilhando um pouco do seu chamado e de como Deus as encontrou, as chamou e trouxe um propósito diferente, cada um com um chamado completamente diferente, para vocês perceberem que nós, na nossa unidade cristã e de igreja, nós precisamos complementar o chamado uns dos outros, e por isso então eu gostaria de chamá-las com muito prazer. Sejam muito bem-vindas a esse momento. Bom, gente, como vocês perceberam, a gente falou algumas vezes, a temática desse painel é chamado. E eu quero primeiro agradecer a todos os ministros do louvor, banda e cantores, porque eles têm esse chamado específico, é muito claro para todos nós que a gente vem toda semana e recebe essa ministração deles. Mas durante o louvor, Deus tocou muito no meu coração. Senti a presença dele aqui, tive a oportunidade de adorá-lo com vocês. Mas eu senti o Espírito me falando uma coisa que sai um pouco do meu script. Para começar esse painel a respeito do chamado. O que o Espírito tocou no meu coração é: não confunda o Deus que chama com chamado. Então eu queria começar dizendo que só existe uma razão da gente estar aqui. Essa reunião de pessoas tem o propósito de adorar a Cristo. Amém. Jesus Cristo é a razão de estarmos conectados. Ele é a cabeça de um corpo. E nesse corpo, cada um de vocês representa uma parte com uma função diferente, que é extremamente necessária para o corpo. Mas eu quero então começar esse painel a respeito do chamado dizendo que o cristianismo, ele só é bem vivido, ele só é verdadeiro com Cristo no centro. E todo aquele que vai estudar quem é Jesus, consegue chegar em um lugar simples e que a gente precisa tentar todos os dias da nossa vida viver, onde Jesus é suficiente. Então hoje, quando você pensar a respeito do seu chamado, quando você ouvir a respeito do chamado dessas mulheres poderosas, entendam que Jesus é suficiente. Então o chamado não é a respeito de ser completo, é a respeito da consequência daquele que te faz completo. Jesus te faz completo. Estar na presença dele seria suficiente na vida. Ele é a fonte de tudo. Quando a gente estava cantando que ele é a fonte da água viva, a presença dele inunda. Então, conhecer a Cristo é sobre ser completo por uma única pessoa. Então o chamado, ele vai trazer um brilho especial para a sua vida? Vai, porque é a respeito dele, que é o centro da sua fé. Ele vai te dar uma família, e a família é propósito de Deus. A família vai te trazer um conforto diferente, vai te trazer propósitos diferentes, mas Jesus é suficiente. Quando você encontra a fé cristã, você entende que não é família, que não é propósito, que não é carreira, que não é sucesso, que não é beleza. São tantas coisas que o mundo procura, mas Jesus é suficiente. E começando... Amém. Glória a Deus.
E começando então falando sobre isso, eu quero dizer que nós temos algo em comum com qualquer ser humano. Seja ele cristão, seja ele de outra nacionalidade, seja ele de outra geração. É que todo ser humano se pergunta: quem sou eu e qual o propósito da minha vida? Então, antes da gente, muitas vezes, viver com profundidade esse cristianismo, a gente se pergunta: quem sou eu? Para que eu existo? E mesmo quando a gente encontra Jesus, às vezes a gente continua perguntando: tá, mas e eu nessa história? Jesus é incrível, mas e eu? E eu quero ler rapidinho a história de um homem que era conhecido como Saulo. Com certeza, Saulo tinha uma identidade muito marcante. Ele era um homem extremamente estudioso, um dos líderes dos fariseus. Ele era muito admirado, ele era muito respeitado no meio que ele andava. Ele morava em Jerusalém, uma cidade fortíssima, o centro da religião judaica, a qual ele tanto estudava e servia. Essa era a identidade de Saulo, era assim que ele se via, era assim que a comunidade via ele. E ele tinha um propósito. Na Bíblia, em Atos, no capítulo 9, diz que o objetivo de Saulo era destruir a igreja. No capítulo 8, versículo 3, me desculpem. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Esse foi o propósito que ele decidiu para si mesmo. Porque, de acordo com tudo que ele tinha estudado na lei judaica, ele entendia que o cristianismo era contra o que ele acreditava. Então, ele se deu um propósito: destruir a igreja. Então, talvez ele soubesse quem ele era, esse estudioso, líder religioso. E ele sabia o propósito dele: destruir a igreja. Mas eu quero dizer que propósito é diferente de chamado. Às vezes a gente não consegue pensar qual é a diferença, né? São palavras aparentemente que significam a mesma coisa. Mas se você parar para pensar na palavra chamado, para haver um chamado, alguém precisa chamar. E quem é esse que chamou Saulo? No capítulo 9... no versículo 3 também, diz que enquanto ele estava lá seguindo pelo caminho, chegando em Damasco, ele ia para Damasco levar algumas cartas, porque ele queria que todo cristão que fosse achado em Damasco fosse preso e levado para Jerusalém, que lá eles iam tratar do jeito que cristão merecia ser tratado. Foi quando aconteceu, nesse dia aconteceu o chamado de Saulo. E no versículo 4 diz que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu na terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você quer substituir o... Cid Moreira que se cuide, né? Fui bem aqui agora. Não, né? Foi esse momento que Saulo ouviu um chamado. E o chamado dele foi o nome dele. Saulo. E aí, a primeira coisa que Jesus fez foi questionar o propósito que ele mesmo tinha dado para ele. Por que você me persegue? E aí, então, começa o chamado de um homem que vai se tornar o apóstolo Paulo. Eu acredito que a grande maioria de vocês conhece. Se você não conhece, eu posso dizer que o cristianismo atingiu a proporção acelerada por causa dos apóstolos, e dentre os apóstolos, ele foi o maior a expandir o evangelho. Na história, nunca houve alguém que causou tamanho impacto numa religião como o apóstolo Paulo. Eu já li estudiosos não cristãos, falando que Paulo foi um dos maiores influenciadores da história da humanidade. Mas o chamado de Paulo não veio para trazer sucesso para ele, não veio para preencher o coração dele, não veio para trazer uma alegria que ele não recebia, não veio para trazer
coisas positivas que muitas vezes nós procuramos quando a gente quer um chamado de Deus. Quando Paulo aceitou um chamado, ele viveu os anos mais duros da vida dele. Por isso que eu quis começar falando, aquele que vai te satisfazer não é o seu chamado. Aquele que vai te satisfazer é Jesus. Mas é pela força de Jesus que você vai fazer o seu chamado e não vai desistir quando você estiver passando por provação, igual Paulo. Então agora nós queremos apresentar essas mulheres que vão ajudar a gente a entender como funciona então esse chamado do cristão. É isso aí, gente. Depois dessa aula, vamos começar. Eu encontrei ela lá, eu estava indo no banheiro, Deus me falou alguma coisa. Vai, baby, go. Go, baby, go. Mas eu tenho aqui do meu lado o prazer de receber a missionária Vânia Rocha. Ela que encabeça o projeto Gente de Perto, desculpa, quase gravei. Mas é um projeto lindo, você vai falar daqui a pouquinho a respeito desse projeto e a gente vai bater esse papo. Então, se você puder honrar a vida da missionária Vânia com uma salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Amém? E aqui do nosso lado, do meu lado direito, do seu lado esquerdo, eu tenho aqui ela, Amanda Vicente Gesiel Oliveira. Ela fazia parte, faz parte ainda. Calma, gente. É isso aí. Ela que participou muito tempo aqui com a gente do IA Worship e estava trazendo essa cara nova, mas tem um chamado incrível para o meio artístico e por conta disso, hoje ela foi escalada, não sei se eu posso dizer assim, ou convocada para fazer um musical extremamente famoso, Donna Summer, dirigido por nada mais, nada menos que Miguel Falabella. Ela é a queridinha do Miguel Falabella. E daqui a pouco ela vai apresentar um pouquinho também. Eu queria que você porque ele é esperto. Honrasse a vida da Amanda também. Se você puder honrar a vida dela. Amém. E eu queria começar esse tempo orando e pedindo para que Deus fale conosco e que nós aqui em cima sejamos a voz do Espírito para tocar no seu coração e te despertar para algo grande. O chamado, como a Erika disse, não tem a ver com uma posição de liderança, mas tem a ver com você entender quem te chamou e o porquê ele te chamou. E aí então você consegue pôr em prática tudo aquilo que arde no seu coração, sempre em favor dele. Amém? Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos, para que nós pudéssemos orar agora. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo aqui, Pai. E queremos entregar nas tuas mãos as nossas vidas, a vida da Amanda, da missionária Vânia, da Érica. Senhor, que nós possamos ser a tua voz, Espírito Santo. Que nós possamos trazer clareza aos corações, que as palavras ditas aqui, Senhor, entrem como uma faca, Senhor. E que elas possam, Senhor, nos incomodar a tal ponto de nós queremos uma transformação imediata. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma das coisas que eu acho que é algo incomum no chamado de todos nós, cristãos, é que o nosso chamado não é para impactar a nossa vida, né? Nós sempre temos um chamado onde Deus nos usa para trazer luz para o mundo, um impacto para o mundo. E eu queria começar agora então perguntando para a missionária Vânia Rocha, eu quero que você fale um pouquinho do seu ministério. E o ministério dela, gente, traz grande impacto para a cidade de São Paulo. Ela é uma mulher que com certeza é cheia do Espírito Santo. E eu quero perguntar para você, em qual momento da sua vida você acha que foi esse Saulo, quando o Espírito falou, Vânia, e conversou com você? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Eu creio que foi no dia que eu entrei na igreja pela primeira vez, acreditando que eu era um lixo, que não tinha valor nenhum, com um maço de cigarro dentro da bolsa, 2 cigarros de maconha. E ali Jesus, através de um louvor, ele falou comigo que ele queria que eu valorizasse porque eu era um ser, eu era alguém. E quando eu disse sim para ele, ele falou, a partir de hoje, eu vou mudar a sua história.
Em 3 meses, ele me libertou totalmente das drogas e ele começou uma mudança completa da minha história para ser Vânia, a filha do Deus vivo, não um lixo. Glória a Deus. Vânia, a gente conversando ali atrás, a gente sabe a importância do seu chamado e o quanto você tem impactado. Eu queria pedir que você falasse para a gente um pouquinho do seu chamado, onde é o seu chamado, o que você tem feito com ele, as pessoas que você tem impactado. Se você puder falar para essas pessoas aqui, eu acredito que isso vai abrir os olhos de muitas pessoas também que estão aqui hoje. Certo. Eu trabalho hoje com crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, no centro de São Paulo. O nosso projeto fica na Liberdade, na Conselheiro Furtado. E ali nós temos tentado mudar a história de vida daqueles que também se consideram um lixo, que não vê uma perspectiva para a vida deles. A nossa proposta não é servi-los, é resgatar para restaurar e reintegrar a sociedade. Para isso, nós queremos ensiná-los a cozinhar, a lavar as próprias roupas, a ter a higiene pessoal, atendimento psicológico, cursos profissionalizantes, para que eles tenham uma oportunidade real de vida. Porque é muito fácil nós rotularmos, eles são marginais, eles são drogados. Isso nós fazemos facilmente, mas nós precisamos gastar tempo com o amor de Jesus para poder mudar a história deles. Ali nós temos atendido também famílias, desde o início da pandemia, nós começamos esse atendimento de famílias, estamos com 400 famílias cadastradas, sendo que a grande parte delas são refugiados haitianos, que têm chegado até nós em situação de extrema miséria. Uau, ela estava contando aqui que, para a gente lá atrás, que essas famílias buscam comida no lixo mesmo, né? Então, você vê quando a luz de Cristo entra, cara, é para trazer uma libertação completa, né? E como a Érica disse, o chamado nunca vai ser para você, é sempre para abençoar outras pessoas. Foi assim que o próprio Jesus veio e foi assim que ele fez. O chamado dele aqui na terra foi para que ele pudesse nos libertar de um cativo, para que ele pudesse nos redimir de uma escravidão ou de uma condenação, para que nós tivéssemos a liberdade, a oportunidade de também propagar essa incrível mensagem que ele tem nos dado, né? O ministério da Vânia é algo que nos impacta muito quando a gente escuta, né? Porque a gente muitas vezes vê o noticiário, sabe da realidade da desigualdade da cidade que nós vivemos, do Brasil, e a gente deseja que algo seja feito, né? E a gente não sabe se realmente algo poderia mudar a situação dessas pessoas. Existe muitas vezes dentro da igreja uma sensação de que nada vai mudar. Mas o Espírito tem chamado pessoas para trazerem uma transformação verdadeira. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, que você está fazendo o meu papel também. Dentro desse corpo de Cristo, o que você faz é sucesso para mim. Eu sei que o Jesus que você está levando é como se eu estivesse levando. Então, eu quero dizer, Vânia, você pode contar conosco. Se um dia você ficar sem uma igreja te apoiando, saiba que você tem uma igreja aqui, porque somos uma única igreja. E você que está sentindo a mesma coisa, poxa, eu quero fazer parte disso, eu quero dizer que esse chamado se estende a você, aonde quer que você esteja. Porque o que a Vânia está fazendo, estendendo misericórdia, exercendo paciência, distribuindo amor, é algo que você tem que fazer onde você está. Porque quando você está dentro da sua família, muitas vezes o ódio e a impaciência têm reinado e você acha que é natural, porque você está lá com as pessoas e você conhece o defeito delas. Só que a Vânia está aqui para nos ensinar o cristianismo verdadeiro, na qual nós precisamos ser Jesus para aquele que está do nosso lado. Amém. Então, seja com os miseráveis, seja com o seu irmão, com o seu pai, com a sua família, com aquele colega de trabalho. O cristianismo é um padrão de um estilo de vida de amor que nós precisamos viver. Então, se você ainda não entendeu um chamado específico, vamos começar a entender o chamado de todos nós, né? A gente
tem que entender primeiro como que é a característica do cristão, para que quando a gente entender esse chamado específico, a gente esteja preparado para ele. Amém? E Amanda, posso fazer uma pergunta para Amanda? Você quer fazer? Pode fazer, Amanda. Vai lá, vai. Vamos. Bom, a Amanda vem para um outro lado do chamado de Deus para nós. É o chamado muitas vezes para o lugar onde nós não somos desejados. Eu tenho certeza que a Amanda está sendo levada por Deus para o mundo artístico, para o mundo do entretenimento. E a verdade é que a gente sabe que as pessoas que estão lá não estão desejando o cristianismo. Eles estão desejando pessoas talentosas, como a Amanda. Então, ela vai chegar lá como uma profissional. Muitos de vocês estão no lugar onde vocês estão hoje, seja na carreira, seja no lugar físico, porque vocês têm o perfil desejado para aquele lugar, né? O talento, a expertise para o lugar que você foi chamado, assim como a Amanda. Porém, eu sei que existe um chamado de Deus, subentendido, e um fogo que queima no coração dela, que eu quero pedir para ela comentar agora conosco. Bom, meu nome é Amanda, para quem não me conhece, Amanda Vicente. Sou casada com Gisele, que está aqui do meu lado. Sou mãe do Matheus, de 7 anos, um mini artista também. E, cara, diferente da Vânia, eu cresci num lar que exalava música, exalava arte, assim. Então, e eu cresci no meio cristão, minha família sempre foi evangélica, e até então, na minha concepção, eu só cantaria, né? Eu canto desde que eu tenho 4 anos de idade, então, desde que eu me entendo por gente, eu faço isso, e eu tenho paixão em cantar, principalmente para falar das qualidades de Deus. Só que tudo isso meio que mudou recentemente, não faz muito tempo. Eu sempre quis fazer tudo que estava ao meu alcance com aquilo que Deus me deu. E quando esse start veio de que eu tinha que fazer algo a mais, de que Deus me levaria para outros lugares, foi um processo até eu chegar a esse momento, que foi quando eu comecei o processo da Rua Azusa musical, que foi um processo que mudou completamente a minha vida. E foi aí que eu entendi que Deus queria algo mais profundo, além das 4 paredes da igreja. E ver as pessoas sendo restauradas, transformadas, mesmo sendo, a princípio, um espetáculo cristão, eu soube que ali era onde o Senhor ia fazer com que o nome dele fosse propagado. Em palavras, em músicas, só da minha presença eu sabia que eu estava imprimindo o caráter de Cristo. Então, isso foi um processo, mas eu sabia que desde o começo o Senhor ia fazer com que eu fosse levada a esses lugares. E a gente sabe que o Rua Azusa, eu não sei exatamente, vocês devem saber a quantidade de sessões que houve, a quantidade de telespectadores, de espectadores que... 144 sessões. A gente está falando de quantas pessoas cabiam lá, mais ou menos, sabe? Não sei. Só para a gente fazer uma conta rápida, para vocês entenderem a questão do chamado e o quanto no total foram quantos? 50 mil pessoas? 50 mil pessoas. A gente está falando de 50 mil pessoas que de forma talvez indireta, inesperada, ouviram a voz de Deus, porque um grupo de pessoas decidiu obedecer aquilo que Deus colocou no coração. E a gente sabe que o Rua Azusa ganhou inclusive prêmios e infelizmente por conta da pandemia teve que parar, mas em nome de Jesus vai voltar e vai impactar muito mais, porque eu sei dos planos que estavam ali para continuar. Hoje você participou de um processo, né, para que participasse de um musical, de uma audição, para que você participasse de um musical Donna Summer, dirigido por nada mais, nada menos que Miguel Falabella, que para quem conhece o meio artístico sabe a sumidade que ele é. Como é isso para você? Porque até então Rua Azusa era um ambiente cristão,
Hoje você está saindo desse ambiente cristão, talvez saindo da sua zona de conforto, para estar num lugar onde, além da sua arte, você vai brilhar a luz de Jesus. Como que é isso para você? Como que é lidar com isso? Essa mudança radical de público, digamos assim. Então, quando eu fui fazer, eu conto essa mesma história para todo mundo. Que quando eu fui fazer a audição para o Donna Summer, eu ainda estava em cartaz com Rua Azusa. Então, um amigo meu que trabalhava com musical, que inclusive também vai entrar no Donna Summer agora, ele foi e mandou cartaz para a gente falando, ó, galera, vai ter audição de Donna Summer em São Paulo. E como o Rua Azusa já estava no Rio de Janeiro, falei, bom, acho que é uma chance de eu continuar aqui em São Paulo, ficar mais tranquila, porque tem o Mateus, tem o Gesiel, e aí eu fico em São Paulo, fica mais fácil para mim. Só que até então, na minha cabeça, eu falei, bom, eu vou fazer só uma audição para ver como que funciona, porque no Azusa a gente não teve essa audição de ir presencialmente, de fazer as etapas, né? A gente só mandou um vídeo e falou, tá dentro, é isso aí, show, coisa linda. E aí, eu fiquei assim, né? Vou tentar fazer isso para eu testar como é que para saber como que funciona, como que eles trabalham, qual que é a ideia que eles têm de audição. E nisso eu fui sem pretensão nenhuma de passar. Eu queria realmente entender como que funcionava. E aí eu fui passando na primeira fase, passei na segunda fase, e fui passando de fase em fase, e eu comecei a questionar. Eu falei, gente, existem pessoas de tamanho nome aqui, assim, fazendo audição do meu lado, e eles estão me passando, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu fiquei questionando, falei, gente, mas não é possível, não é normal isso. E pessoas muito conhecidas fazendo audição e não passavam. E eu continuei passando. Até que na última fase, falaram assim, olha, você é maravilhosa, é incrível, mas infelizmente não vai ser dessa vez. Eu já fui para casa feliz, falei, nossa, incrível, amei a experiência, cheguei até o final, fiz todas as etapas, achei o máximo. Aí passaram 2 semanas, a diretora lá de casting me ligou, falou, Amanda, a gente teve um remanejamento de elenco e a gente queria, o Miguel pediu para ver com você se você está disponível, porque a gente quer você no nosso elenco. E aí me gelou, porque até então eu estava convicta, beleza, eu vou voltar para o Rua Azusa, a gente vai ali fazendo as coisas, chorando, aleluia, glória a Deus. E de repente tudo isso mudou. E eu ficava questionando, eu falei, gente, mas o que tem a ver eu? Por que me escolheram? E aí entra realmente essa questão do chamado, porque existem pessoas muito melhores do que eu, existem artistas muito melhores, que cantam muito melhores, dançam muito mais. Só que eu entendi que aquilo que Deus me deu era meu. E só eu ia fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Então, foi aí que eu entendi que estar ali não era sobre ser uma pessoa muito talentosa. Não era sobre ser uma pessoa que se saiu bem do que as outras, melhor do que as outras. Não era sobre isso. Era sobre entender que Deus tinha me dado talentos, Deus tinha me dado dons, que só eu posso entrar em lugares que ninguém pode entrar. Deus me deu coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que fazer mesmo, tipo, mão na massa. E que outras pessoas não têm, porque cada um tem algo específico. E foi aí que eu entendi que estar ali era um direcionamento de Deus, que era para realmente Ele abrir os meus olhos, que não era sobre o meu chamado, não era sobre o que eu fazia, não era sobre o meu talento, o meu dom, ou a minha semelhança com aquilo que eles estavam almejando, mas sobre ter a certeza de que Ele tinha me dado algo especial para aquele momento. Saber que não era por acaso, né? Exatamente. Eu acho que no nosso caminho, muitas vezes a gente não entende aonde Deus vai nos levar. Então eu acho que a gente pode aprender um pouco com o que elas estão nos falando, que quando a gente está em Jesus, o que a gente precisa fazer é estar preparado para as portas abertas que Ele vai nos dar no meio do caminho. O chamado do cristão, em primeiro lugar, é buscar a Deus em primeiro lugar. A sua justiça.
A sua justiça é amar ao próximo também, com todas as forças, assim como Jesus se entregou pelo próximo, nós também. E fazermos o papel do cristão verdadeiro. E aí, sabe o que vai acontecer? É isso, é o favor de Deus em momentos escolhidos por Ele, em lugares escolhidos por Ele. Enquanto a gente estiver na nossa trajetória de vida, Deus vai te mostrar lugares que Ele tem para você. Então, esse favor de Deus, ele é muito marcante quando chega o momento dele abrir uma porta, que é o que a Amanda falou. Talvez ela pensava, não sou a melhor, mas se Deus determinou que naquele momento Ele tinha um chamado para ela no mundo secular, no mundo artístico, né? Porque a gente tem que ser luz aonde? Dentro da igreja? A gente tem que ser luz no meio das trevas. A gente precisa estar distribuídos pelo mundo para que Jesus alcance todas as pessoas. Ele vai alcançar com misericórdia, com compaixão, com amor, com alegria, uma paz que o mundo não pode ter. E a gente pode ter. E de repente lá a Amanda vai estar fazendo um espetáculo. Um dia ela vai cantar, vai fazer o papel dela. E quando ela sair, talvez ela encontre uma pessoa desesperada. E essa pessoa vai precisar da paz que a Amanda tem. E ninguém mais do elenco tem. Só a Amanda. É isso aí. E é por isso que você vai estar lá. E é lógico que muitas coisas maravilhosas vão vir na sua vida pelo lugar que você alcançou. Mas o seu propósito vão estar nesses detalhes que só você vai saber. Enquanto todo mundo te olhar e te taxar como uma artista como qualquer outra, você vai saber que você tem um ingrediente especial. E esse é o seu chamado, assim como é o chamado da Vânia. Vânia, eu queria te fazer uma pergunta agora. Porque nessa trajetória, eu acredito que muitas pessoas já têm chamados ardendo no seu coração. E da mesma forma que a gente precisa aplicar a nossa fé em tantas áreas da nossa vida, relacionado ao chamado é igual. Porque no meio do caminho, você vai achar que está dando tudo certo e de repente as coisas empacam. Começa a dar tudo errado. E aí você vai encontrar aquela encruzilhada onde você pensa, será que eu sou chamado mesmo? Vânia, eu quero te perguntar, como tem sido esses anos de trajetória missionária, desse chamado que você tem para as famílias em situação de rua? Quais momentos que você se perguntou, será que vai dar certo? Eu acho que o momento mais crítico foi quando nós fazíamos parte de uma ONG e há pouco menos de 3 anos essa ONG entendeu que não tinha mais que trabalhar com crianças em situação de rua, que ela ia fechar esse trabalho e no meu coração queimava que nós não poderíamos parar de falar do amor de Jesus para eles. Que não existe isso de hoje nós estarmos levando para as crianças, falando que Jesus os ama e no dia seguinte simplesmente abandoná-los. Mas essa ONG nos pegou de surpresa e eu tive que tomar uma decisão. Continuar ou não. Eu ficaria sem apoio financeiro nenhum, morando sozinha, dependendo totalmente. Eu trabalho, estou em tempo integral na obra. Mas eu entendi que era para fazer aquilo que Deus estava queimando no meu coração. E eu trabalho com muitos jovens. A minha equipe tem... Hoje nós somos em 27. A grande maioria são bem jovens. São jovens universitários, jovens recém-formados. E eu falei, galera, eu vou continuar. E o pessoal falou, eu também vou. Eu falei, gente, não tem dinheiro. Não, a gente vai também. E eu moro no centro e foi todo mundo para minha casa. A gente chorou muito na presença do Senhor, começou a clamar a Deus. Senhor, é isso mesmo, o que a gente faz? E ligamos para alguns amigos nossos, né, que são intercessores. E um falou, não, vê qual o nome que vocês vão colocar, o que vocês vão escolher, que uniforme de vocês a gente dá. Aí outro, não, a gente ajuda com o transporte do pessoal, da galera. Falei, ok. E ali nós fomos realmente nos colocar diante do Senhor para saber o que Ele queria. E o Senhor confirmava em todos os corações de todos da equipe para continuar. Aí nós levamos até os meninos e falamos para ele, olha, aquela ONG não vai mais estar aqui. Nós não temos mais aquele nome. Nós precisamos que vocês escolham um nome para o projeto. Foi quando eles falaram, gente de perto.
porque vocês são gente que estão sempre perto da gente. Nós passamos o Natal com esses meninos na rua. Quando nós começamos o nosso trabalho, percebemos que muitos deles, na época do Natal, ficavam muito depressivos. Imagina você vai para um shopping, você vai para o centro, compra presente para os teus filhos. Eles estão ali ao redor. Eles são os invisíveis que estão vendo isso. Que eles não têm uma casa para onde ir. Eles não têm uma família com quem passar o Natal. Então, há 4 anos, nós começamos a fazer o Natal embaixo do viaduto, na noite de Natal. Aí você pergunta, o que vocês servem? Tudo o que tem na sua mesa. Chester, frutas de Natal, tudo o que tem na sua mesa tem na ceia deles. Tem uva Glória a passa Deus. no arroz? Os outros não, eles não Uva passa no arroz não, né? Graças a Deus. Eles conseguiram vetar uva passa no arroz, ela falou. Alguns acham que uva passa não é de Deus. Eu também acho, eu partilho da mesma opinião. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Vânia. Quando a gente entende que você disse que ali o seu chamado foi no ato da sua conversão, que você sentiu chamada. Sim. Quando despertou esse ministério para você? Assim, a questão de, eu sei agora onde eu quero servir. Como que foi isso para você? Foi de forma muito clara? Alguém te trouxe uma palavra? Foi algo que você sempre carregou com você? Explica pra gente um pouquinho esse processo. Foi um foguinho que foi nascendo no coração? Olha, eu venho de uma realidade que para muitos aqui, sequer vocês passaram perto. Quando eu nasci, meu pai tentou me matar, eu era um bebê, me lançando contra uma parede. Eu falo que Satanás começou a brigar para destruir a minha vida desde muito cedo. Eu passei por abuso sexual com 6 anos de idade. Quando minha mãe se separou do meu pai, foi morar com o meu padrasto. E pouco depois eu fui trazida para São Paulo por um tio que disse que estava me trazendo para passar um mês de férias. Só que, na verdade, ele me trouxe para trabalho escravo com 8 anos de idade. Eu sofri diversos espancamentos, diversos tipos de abuso. Foi minada toda a autoestima dentro de mim. Foi colocado dentro de mim que eu não tinha valor, que eu não servia para nada. Eu tomei veneno para tirar minha vida. E Deus tinha outro propósito, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Muito cedo eu me envolvi nas drogas, não por prazer, não por curtição. Eu precisava aplacar a dor. É você acordar todos os dias e você chorar, falar, mas eu acordei mais um dia. Todos os dias tinha uma voz dentro de mim, quando passava um ônibus, um caminhão, se joga embaixo desse, se joga embaixo desse. Isso era constante. Um dia, eu moro em São Paulo desde pequena, aos 26 anos, até os 26 anos, ninguém tinha me falado, morando na capital paulista, que existe um Deus que tinha dado o filho dele por mim. Ninguém tinha falado do amor desse Deus para mim. E eu conheci uma moça e eu olhava para ela e havia tanta paz nela. Eu perguntei para ela, por que você é feliz? Eu não entendia isso. E ela me convidou, foi quando eu contei aqui para vocês que fui à igreja. E houve uma libertação, houve uma transformação, mas aí eu não sabia que era para ir para esse tipo de trabalho. Eu fui fazer trabalho em escolas com adolescentes, fazendo peças teatrais, fiz curso de teatro. Depois nós fomos para as praças fazer esse trabalho também. E quando eu me divorciei, eu me casei, quando eu me divorciei, eu precisei sair de São Paulo, fui para o Nordeste, morei 10 anos em Maceió, fiz trabalhos na orla ali com prostitutas e homossexuais, nas barreiras também. Então sempre foi voltado a levar o amor do Senhor àqueles que estão nos extremos, né? Mas o trabalho com crianças e adolescentes surgiu quando eu ouvi uma missionária, eu dirigia o trabalho de missões da igreja e eu organizamos uma conferência missionária e uma missionária veio falar sobre o trabalho com crianças na Fundação Casa. Eu falei, eu quero isso. Fiz o curso, fui trabalhar dentro da Fundação Casa e o mesmo grupo que me apresentou o trabalho na Fundação Casa, depois me apresentou o trabalho com as crianças. Mas até aí eu tinha o meu trabalho secular. Não tinha intenção, não tinha entendimento de que teria que sair do secular. E, de repente, Deus fechou todas as portas de trabalho. Eu estava para me casar novamente, depois de 15 anos divorciada. E o Senhor me mandou mudar para o centro de São Paulo. Eu sem ter R$1, desempregada, e todo mundo ao meu redor me chamando de maluca.
Eu falei, ok, Deus, eu saí e fui procurar apartamento. Eu olhei vários apartamentos. No que eu moro hoje, eu entrei, olhei, falei, ok, eu gostei desse. E saí, porque eu não tinha dinheiro para alugar. Só que a pessoa com quem eu ia me casar, ele viu que tudo que estava acontecendo, ele falou, Deus, se o Senhor tem uma proposta realmente para ela estar em tempo integral, ele trabalha com representação comercial, tinha um grande negócio para fechar, ele falou, eu fecho esse negócio e eu pago 1 ano do aluguel dela. E ele fechou o negócio. E ele pagou 1 ano do meu aluguel. E 10 dias depois que eu mudei, o Senhor falou, eu não quero que você se case. Então, foi assim que começou. Ele ficou super feliz. Foi livramento, né? Sim, serviu para alguma coisa aí, né? Sim, serviu. Na verdade, o Senhor usa todas as coisas para o propósito dele. É verdade. Dele, para a glória dele. Nós precisamos entender, né, eu isso. tenho certeza que ele foi abençoado. Com certeza. Né? Acho Sim. que a semente, a gente crê, né? Nós que somos cristãos, nós acreditamos na lei da semeadura, né? Ele semeou em terra fértil. Sim. E hoje, graças a Deus, você está em São Paulo. Sim. Porque se não fosse ele, talvez você não estivesse locada naquela região, enfim. Mas glória a Deus, porque através da oferta dele, você pôde se instalar onde você queria para exercer algo que Deus colocou no seu coração. Eu só queria complementar quando você disse que as pessoas, você está maluca, né? Muitas vezes Deus está te chamando para algo que aos olhos humanos é completamente loucura. Se a gente pegar na Bíblia a história de Noé, Noé construiu uma arca para uma chuva que talvez nunca tivesse acontecido. Não existem relatos na Bíblia que mostram que antes do dilúvio realmente tinha chovido, mas ele ficou ali e pensa, 40 anos construindo e 40 anos sendo taxado de louco, maluco, gagá, e só fez sentido para ele e para sua família e para todas as pessoas quando a chuva veio e ele, a sua família e os animais foram salvos. Talvez você tenha sido chamado para algo que as pessoas pensem, não faz. Aí, alô? Ei? Talvez as pessoas pensem, não faz o menor sentido, mas vai fazer sentido se você obedecer. Então, assim, se Deus te colocou algo, simplesmente obedeça, faça. Porque para as pessoas vai fazer sentido no momento em que Deus determinar que aquilo tenha sentido para a vida delas. Amém. E eu também gostaria de fazer um desafio para todos nós, né? Hoje nós somos uma igreja grande, situada na zona oeste de São Paulo. A gente sabe que existe muita desigualdade nesse bairro, mas também existe muita prosperidade nesse bairro. E eu quero dizer para você que muitas vezes, no meio da prosperidade, no meio do lugar do conforto, a gente perde o chamado de Deus. Porque o chamado que a Vânia está vivendo, é bom a gente lembrar que é um chamado de todos nós. E a gente não pode se perder no mundo da superficialidade, né? A Vânia veio aqui para trazer uma palavra e eu quero que isso marcou o meu coração. Eu quero que isso marque o coração de todos vocês. Que muitas pessoas têm buscado o chamado, mas na verdade a intenção do coração delas é ganhar dinheiro, é ter sucesso, é ter reconhecimento humano, é ter conforto, é ter família. E dentro do chamado de Deus, o nosso objetivo não é esse. Apesar de que a gente pode usufruir muitas vezes de todas essas coisas, nós precisamos nos lembrar que o chamado não é esse. Então, se a força, o combustível que te move, são esses desejos, o Espírito está te trazendo um alerta agora, está nos trazendo um alerta de que não é esse o combustível. Se você quer viver o chamado de Deus para você, o combustível é o amor. E a gente sabe que o amor verdadeiro, ele vem por meio de Jesus. Porque é um amor que pode oferecer o relacionamento com Deus de volta. Tudo que foi quebrado, todo o mal que existe nessa humanidade, veio por causa da quebra do relacionamento do homem com Deus. Mas, eu quero te dizer, também errado está você, errado estou eu, se a gente pensa que o verdadeiro chamado
está somente dentro das 4 paredes, ou dentro de um ministério, ou dentro de uma ONG cristã. O nosso verdadeiro chamado está lá fora também. Então, às vezes a gente vai pensar, então ser artista é ser fútil? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nunca olhe uma pessoa que aparentemente está num ambiente que busca essas coisas do mundo, que essa pessoa está lá por isso. E eu quero encerrar então perguntando para Amanda. Amanda, você é uma pessoa que vai arrasar com o mundo das trevas. E eu quero que você dê uma palavra para as pessoas aqui que têm o chamado para uma carreira que é aparentemente só secular, como pode parecer ser cantora de um musical. Mas eu quero te falar, onde está o fogo do Espírito Santo em ser uma mulher que está chegando agora para ser uma cantora de musical, onde as pessoas vão lá só pelo entretenimento? Onde está o fogo do Espírito Santo nessa história? Bom, eu tenho o costume de dizer que a gente tem essa dificuldade, a gente que nasceu na igreja, a gente tem essa dificuldade de juntar as coisas. Porque a gente pensa, foi até que a gente estava conversando lá atrás, a gente tem a necessidade de sempre fazer com que as coisas sejam separadas. Quando a gente fala de algo espiritual, a gente fala da igreja, a gente fala da Bíblia, fala de cargos que a gente pode usufruir e ter na igreja. Quando a gente fala da questão secular, aí é lazer, é trabalho, é sexo, é outras coisas. Só que quando você entende que quem você é e o que você foi chamado para ser, não tem o porquê de você separar essas duas coisas. O Senhor te fez para ser o que você é no seu trabalho. O Senhor te fez para ser o que você é no meio da sua família que não tem nenhum cristão. E eu acho que isso que a gente tem que mudar, essa chave que a gente precisa mudar. Que aquilo que o Senhor plantou no nosso coração não tem a ver somente com o cargo que a gente exerce na igreja. Aquilo que Deus nos deu como função, como propósito, como nosso chamado, ele tem que ser exercido de todas as formas possíveis na nossa sociedade. Então, se você, que é uma pessoa que tem algo para desenvolver, que o Senhor te chamou para algo, que não tem a ver, não é relacionado diretamente com a igreja, com as 4 paredes, não deixe que as coisas que o mundo impõe mude exatamente aquilo que você é. Porque o Senhor, Ele me chamou desde que eu me entendo por gente. Quando eu nasci, o cordão umbilical do parto estava dando 3 voltas no meu pescoço. Era para eu nascer morta. E isso me lembra que desde esse tempo, desde quando eu nem sabia que eu cantaria, desde esse tempo que eu não sabia o que eu faria quando eu fosse adulta, o Senhor já tinha estabelecido algo sobre mim. Então é isso que eu quero que você entenda. O Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que Ele te deu. E nada mais além do que você para exercer isso. Você foi escolhido, você foi chamado. Não deixe com que as coisas, o que as pessoas digam que não é, não pode, não tem como, não faz sentido. Realmente não é para ter sentido. Se fosse para ter sentido, seria um monte de gente igual. Mas somos todos diferentes. O Senhor fez exatamente isso, para que a gente pudesse exercer tudo que tivermos que exercer em qualquer lugar que seja. Então não deixe com que essas coisas que as pessoas lançam no coração, na sua mente, faça com que isso floresça de alguma forma. Que você entenda que o seu chamado, o Senhor é quem te escolheu, o Senhor, Ele decidiu que seria assim e que é para ser assim. Então não deixe que as pessoas imprimam algo que você não é só porque não faz sentido para elas. Que você seja aquilo que você nasceu para ser, em qualquer lugar que você esteja. Independente se é na igreja, se é fora da igreja. Que você saiba quem você é. E isso é o que eu vejo muito no teatro musical. Eu nunca tive a necessidade de falar, olha, vamos ali fazer um negócio na igreja, vamos fazer um evangelismo ali comigo, você precisa fazer mudar essa roupa aí que está estranho. Deus não gosta dessas coisas, é pecado, é ruim. Eu nunca precisei fazer isso, porque o meu exemplo de pessoa, de ser humano, as pessoas olhavam para mim e falavam,
Nossa, mas por que você é assim? Eu não sabia que cristão era assim. Eu não sabia que crente falava desse jeito. Eu não sabia que crente se vestia dessa forma. É uma versão que eles têm estereotipada do cristão. Então, se você foi chamado para fazer algo fora daqui, que você mostre Jesus, independente da situação, que você mostre quem Ele é na sua vida, com os seus exemplos, com o seu caráter, com as suas atitudes. Amém. E só contar, a Amanda estava falando aqui, eu achei perfeita a colocação dela, porque se Deus te deu um chamado, esse chamado é seu, esse chamado não é para outra pessoa, saca? E aí eu vejo que nós moramos nos Estados Unidos e lá tem uma cadeia de fast food chamada Chick-fil-A. É muito forte, ela bate muito com o McDonald's. E essa cadeia é uma cadeia cristã, evangélica. Eles são muito ativos dentro de vários ministérios, ajudam várias igrejas. E por princípio, por entender o chamado, eles decidiram que então eles não abririam mais aos domingos. Que eles não abririam aos domingos. E domingo nos Estados Unidos é o dia que mais se vende comida fast food. Porque eles gostariam que todos os funcionários pudessem ir à igreja ao domingo. Então, se eles abrissem aos domingos, os funcionários não poderiam estar com as suas famílias na igreja. E por que eu estou falando isso? Porque aos padrões humanos, aos padrões do mundo, de outras empresas, é loucura. E eu estou falando aqui porque talvez tenha alguns empresários aqui que Deus tenha colocado neste lugar e tenha tocado no seu coração para você fazer algo extraordinário e você pensa, meu, mas isso é completamente fora do que é o comum. Deus não te chamou para ser comum. Amém. Você não foi chamado para ser comum, porque é exatamente isso que a Amanda falou. Se nós fôssemos todos iguais, aí haveria pessoas comuns. Você é filho do rei. Você tem algo dentro de você que talvez as pessoas que estão lá fora não tenham. Mas sabe o que acontece? As pessoas, talvez você esteja pensando, tá bom, eles não abrem aos domingos, eles perdem uma quantia de dinheiro. Proporcionalmente, eles faturam 28% a mais que o McDonald's nos Estados Unidos. Porque eles decidiram honrar aquilo que Deus colocou no coração deles. Você vai em qualquer loja, toca louvor. Qualquer loja que você entra do Chick-fil-A nos Estados Unidos, é música de louvor tocando. Todos os funcionários são pessoas agradáveis, são pessoas educadas, são pessoas gentis. Deus te chamou para algo, seja no meio artístico, seja em missões urbanas, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade. Você carrega uma marca que o mundo precisa enxergar. E essa marca, se está dentro de você, ela precisa brilhar, porque o chamado é para outras pessoas. Amanda está indo para um lugar completamente corrompido pela imoralidade, mas eu creio que a luz de Cristo vai brilhar através da vida dela, e ela não vai precisar ser aquelas pessoas chatas, condenando as pessoas ao inferno, mas através do amor que ela carrega, as pessoas vão olhar e vão continuar falando, você tem algo diferente, você carrega algo diferente. E você vai ter a oportunidade de falar, esse alguém que eu carrego diferente se chama Jesus Cristo, e Ele morreu por você também. Assim como a Vânia. As pessoas olham para ela, talvez aquelas crianças, aqueles haitianos que vieram para cá sem esperança nenhuma. A gente não entende isso, que é procurar comida no lixo. E eu espero que você nunca passe por isso. Mas a real é que você não precisa passar por isso para ter compaixão. E saber que isso é desumano. E saber que isso não é a forma como Deus criou a humanidade para agir. E para amar e para cuidar das pessoas. E toda vez, eu preguei aqui semana passada, que o nosso papel é trazer a presença de Jesus para que Ele se manifeste. A Vânia tem feito isso, a missionária Vânia tem feito isso todos os dias. Quando ela bota os pés dela naquele lugar e ela ama aquelas pessoas, ela atrai a presença de Jesus, e então Jesus se manifesta. E eu tenho certeza que muitos daqueles jovens terão futuros extraordinários que o mundo nunca viu, mas que Deus já desenhou. E eu estou aqui para falar com você hoje. Vou levantar porque para falar de Jesus eu não consigo falar sentado. E eu estou aqui para falar com você hoje, que talvez tenha entrado aqui hoje sem a mínima esperança, sem a menor ideia do que você está fazendo aqui, se sentindo lixo, se sentindo a pior pessoa do mundo por causa dos seus pecados, por conta das suas atitudes.
Talvez você tenha entrado aqui dizendo: não existe jeito para mim, não existe jeito para quem eu sou, não existe jeito para as coisas que eu faço, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Deixa eu te falar, Deus imprime algo em você, mas o rótulo quem coloca são pessoas. E o rótulo você percebe, se você pegar uma garrafa de refrigerante, não importa o rótulo, o que está dentro dela. Você não consome o rótulo, você consome o que tem dentro daquela garrafa. O que Deus derramou e colocou dentro de você não é simplesmente uma roupagem de adúltero, de drogadito, de morador de rua, de indigente, de mentiroso. Deus nunca colocou isso sobre a sua vida. Isso foram pessoas que te rotularam. O que Ele imprimiu foi uma marca de amor. Mas você precisa abrir o seu coração para entender que se Ele morreu por você naquela cruz, é porque você tem um valor enorme. É porque você realmente é uma pessoa muito especial para Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, para que você sinta esse amor da forma mais plena e mais profunda, como a missionária sentiu um dia, como a Amanda sentiu e carregou durante a sua infância, como eu senti um dia esse amor que me transformou. Você precisa abrir o seu coração e falar: Senhor Jesus, eu preciso entender esse amor, e eu preciso que o Senhor venha imprimir a sua marca sobre a minha vida. Porque caso contrário, meu irmão, é sempre esse sentimento que Satanás vai ficar jogando na sua mente: fracassado, derrotado, quebrado, burro. Eu estou falando com você hoje que nunca entregou o seu coração para Jesus. Se você deseja ter um encontro genuíno com Deus, para que Ele transforme a sua vida, para que você entenda quem Ele é, entenda o porquê você foi criado, entenda qual é o seu real chamado. Hoje é dia do Senhor se encontrar com você, e eu não estou te convidando para uma religião. É muito mais sobre relacionamento do que sobre uma religião. É muito mais de um relacionamento de amizade, de entrega, de confiança, do que de uma religião, meu amigo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Todas as coisas Ele fará. Se você deseja se encontrar com Jesus hoje, eu queria pedir que você levantasse a sua mão, e nós vamos orar por você onde você estiver. Essa é a sua chance. Essa é a sua chance de você entender esse chamado e fazer diferença na vida de muitas pessoas que estão lá fora, sedentas e precisando de uma transformação. Se você entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus, para que Ele habite em você e para que Ele mude todos os seus defeitos, todas as suas falhas, e você se torne uma pessoa que possa influenciar outras pessoas e não puxar para o buraco. Se você deseja isso, entrega o seu coração para Jesus. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. A melhor decisão que eu fiz na minha vida. Se hoje eu estou aqui nesse lugar falando a respeito desse amor, é porque um dia eu fui amado, quando muitas pessoas me rotularam de muitas coisas. Ah, mas ele é branquinho, alemão, tem cara de playboy. Foram rótulos que me machucaram e que eu carreguei durante muito tempo dentro de mim. Mas que um dia, através desse amor, eu pude amassar esses rótulos, jogar de lado e falar: eu sei o Deus a quem eu sirvo, e eu sei o tanto do amor que eu carrego dele dentro de mim. Mais uma vez, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, eu queria pedir que a igreja fechasse os olhos. E eu queria pedir, ninguém está te olhando, você fica em paz. Mas se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, eu queria pedir que você levantasse a sua mão bem alto. E nós vamos te ver. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Hoje é dia de encontro. Hoje é o dia que Ele vai te encontrar. Hoje é o dia que você vai se sentir amado, que você não vai mais ligar para os rótulos, que você vai entender o chamado. Se você está aqui nessa noite, mais uma vez, levante a sua mão, que nós vamos até você e você vai ser amado e abraçado. Se você nos assiste online e você está sentindo que essa mensagem é para você, existe um QR Code na sua tela. Você pode tirar uma foto e escanear, e nós queremos nos conectar com você.
Porque assim como a missionária Vânia sentiu, eu quero te dizer que você tem valor. Que você tem valor. Você que levantou do seu lugar, se você puder colocar a mão no seu coração. Sei que tem uma outra pessoa por aqui. Se algum diácono puder encostar nessas pessoas, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E eu peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor derrame do seu amor sobre a minha vida. E que eu possa sentir tudo aquilo que me machucou sendo arrancado de mim agora. Todo abuso, toda palavra maldita, toda atitude, que o teu amor venha cobrir a minha vida agora. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Você que fez essa oração, nós queremos nos conectar com você. Então, se você puder passar as informações, o seu nome, uma forma de nós podermos nos conectar com você, seria extremamente importante. Esse é apenas o primeiro passo para algo grande que você vai viver dentro da sua vida. Então, existe um diácono aí do seu lado. Se você puder caminhar com esse diácono, nós queremos fazer uma oração pessoal por você. E você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu quero agora fazer uma oração por você que já conhece a Cristo, já conhece a verdade, já sabe o poder do amor de Cristo, já sabe o quanto Ele é demais, Ele é incrível, mas por algum motivo você está travado e não consegue. E não consegue exercer um chamado que para você talvez dentro do seu coração esteja claro, esteja nítido. Eu sei o que eu preciso fazer, Senhor, eu apenas não consigo. Talvez por vergonha, talvez por insegurança, mas deixa eu falar uma coisa. Você conhece a história de Moisés? Moisés era gago. Você conhece a história de Gideão, que foi um dos juízes? Ele mesmo disse para o Senhor: Senhor, porque eu sou o menor da minha família. E talvez você não entenda, e na verdade você não precisa entender, você precisa crer no seu chamado. E você precisa abrir a sua boca para que Ele se manifeste através da sua vida. Se você sabe que essa pessoa é você, eu quero pedir que você levante do seu lugar. Sem julgamento nenhum, meu querido, sem julgamento nenhum, não se sinta preso. Essa é uma decisão particular de cada um. Não quer dizer que você é menos crente ou mais crente, quer dizer que você quer dar um passo a mais, que você quer sair da sua zona de conforto, que você reconhece que existem pessoas a serem buscadas e transformadas pelo poder do nome de Jesus, e então isso arde dentro de você, e você talvez esteja dizendo: Senhor, como eu vou fazer isso? E o Senhor está te dizendo: se mostre vulnerável. Mas para isso levante do seu lugar, porque nós vamos fazer uma oração, e eu creio que as portas do céu se abrirão sobre a sua vida. Eu creio que as portas do céu se abrirão, e o Senhor descerá sobre a sua vida com tamanha autoridade, que onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas saberão que você serve um Deus vivo. Isso é para você. Levante do seu lugar se você realmente deseja. Se você realmente está disposto a sair da sua zona de conforto e a fazer algo que talvez você não queira fazer. Muitas vezes não é fácil. Não é porque a Amanda está indo para um lugar de pessoas famosas que é fácil para ela. Confortável para ela talvez fosse ficar na sua casa, cantando dentro da igreja, falando de Jesus para o seu filho e para as pessoas que entrem aqui. Confortável talvez para a missionária fosse ficar onde ela estava 10, 15 anos atrás. Mas Deus nos chama para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que você dê um passo de fé, para que coisas extraordinárias aconteçam. Antes de ser pastor, antes de viver do ministério de tempo integral, eu queria ser um grande empresário, eu estava a caminho disso.
Eu era uma pessoa muito bem remunerada pelo que eu fazia. Quem caminhava comigo sabe disso. Eu ganhava muito bem, eu tinha uma vida tranquila, eu dava o que eu queria para o meu filho, para minha esposa. Até que um dia, o Espírito Santo me incomodou de tal forma que eu falei, ou eu estou ficando muito doido, ou Deus vai fazer algo muito incrível. E eu falei para a Érica, eu falei, linda, eu quero largar tudo e eu quero viver do ministério. E eu pensei que ela fosse me dar um pedala. Mas ela falou, se Deus tocou isso no seu coração, eu estou com você e a gente vai até o fim. Eu abri mão de tudo que eu tinha. Eu abri mão do conforto da minha casa. Eu abri mão da segurança do meu trabalho. Eu abri mão da sucessão da empresa onde eu estava trabalhando, porque eu acreditei que o Espírito Santo falou comigo. Foi fácil? Não foi fácil. Eu fiquei quase 3 meses sem dormir, pensando, meu Deus, que besteira que eu fiz. Que besteira que eu fiz. Eu podia dar tudo para minha família, eu podia ajudar o ministério, eu podia dar dinheiro para as pessoas. Por que eu estou vivendo isso agora? Hoje faz sentido para mim. Não só hoje, mas desde que eu entendi o porquê Deus me chamou, faz sentido. E eu sou apaixonado, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Muito mais feliz do que eu era 5 anos atrás. Muito mais completo, o meu casamento é diferente, o meu relacionamento com meus filhos é diferente, o meu relacionamento com Deus é diferente, mas eu precisei dar um passo de fé, eu precisei acreditar naquilo que Deus estava falando no meu coração. Meu querido, tudo que é bom, se Deus te fala, abençoe essa pessoa, isso não pode ser do diabo, porque o diabo não quer que você abençoe ninguém. Senti de dar uma oferta, mas não sei se é de Deus. É de Deus, dá para a pessoa que você quer ofertar. Senti de dar o meu tênis. Tá de tênis hoje? Não, né? Senti de dar um abraço, dê um abraço. Cara, se o Espírito Santo te falar, faça. Faça. Porque é isso que Ele faz. Ele pega as coisas sábias, Ele transforma em loucura muitas vezes. Ele usa daquelas coisas loucas para confundir as coisas sábias. Ele pega das coisas que são para confundir as coisas que não são. Esse é o Deus que nós servimos. Tudo por um propósito, para que o nome dEle seja engrandecido, para que o mundo todo ouça que Jesus Cristo é o Senhor, para que o mundo reconheça que nele não há trevas, para que o mundo saiba que existe um Deus vivo que morreu por mim e por você, para que você pudesse ser liberto do pecado que te assombra, e para que você possa exercer o seu chamado em nome de Jesus. Vocês acreditam nas promessas de Deus? Existe uma promessa que é para você. Em Atos 1:8 diz que você receberia poder quando descesse sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre você no dia que você entendeu e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está em você agora. E quando você recebeu o Espírito Santo, Ele te deu poder. Essa palavra poder significa autoridade para testemunhar. Você tem autoridade para testemunhar que existe um Deus vivo. Talvez você não esteja usufruindo dessa autoridade até hoje, mas hoje é o dia que o Espírito quer que você fale com Ele e fale: eu quero usufruir da minha autoridade para testemunhar em todos os lugares. É para você testemunhar no seu trabalho, na sua família, na sua cidade, aonde quer que você passar. Talvez você não saiba como você vai começar, mas você vai começar sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa se encontrar com Ele. Você precisa ter sede. Você precisa buscar, porque a Bíblia promete que quem busca, acha. Então busca, procura, que aí você não vai conhecer a Deus de ouvir falar, mas você vai conhecer intimamente, porque você vai se relacionar com Ele. Aí essa autoridade muda de patamar, porque o Espírito Santo vai começar a te usar. Ele vai te dar um favor que vai abrir porta para você chegar em lugares onde você precisa levar essa paz que excede entendimento, precisa levar um amor incondicional, onde o inimigo pode ser amado.
onde um estranho pode ser ajudado, onde você pode viver uma vida que não é mais egoísta, mas é uma vida que ama o próximo como a si mesmo. Aí as pessoas vão começar a não entender. E aí você vai usar a sua habilidade de médico, você vai usar a sua simpatia de secretária, você vai usar o seu amor de quem cuida e limpa a casa de alguém. Você vai ser usado onde quer que você esteja. E de repente a moça que está varrendo uma casa vai fazer uma oração. E essa oração vai mudar a vida de alguém. E aí de repente um vizinho que é estranho em um dia, no dia seguinte é alguém que estende a mão. Uma mão que transforma os dias de alguém que foi abandonado. É assim que a gente tem autoridade para testemunhar. Quando a gente vive o caráter de Cristo, isso pode ser vivido. Uma vida que não é autocentrada, uma vida que experimenta o sobrenatural. Porque quando você para de viver para si e você vive para Deus e você vive para o outro, os dons vão começar a ser ativados na sua vida. Porque esse dom é para o próximo. Então agora feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja que nós queremos sair desse papel, Senhor, de sermos cidadãos comuns, para sermos cidadãos do céu. Aqueles que não fazem parte daqui, mas estão aqui concentrados em ser a luz de Cristo, fazer diferença. Senhor, queremos implantar o reino com os nossos talentos, queremos implantar o reino na nossa carreira, na nossa família, nos nossos amigos, Senhor. Queremos viver mais do que para ganhar somente dinheiro e usufruir dos prazeres do final de semana. Nós queremos ter propósito. Nós queremos ouvir o chamado. Espírito Santo, começa a despertar agora. Desperta, Deus. Não aceitamos sermos cristãos que dormem. Que dormem enquanto o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nós queremos acordar e entender que nós somos os filhos que vão manifestar o que o mundo precisa. Senhor, nos desperta, nos desperta, nos desperta, e nós já te agradecemos, porque cremos num avivamento e num mover que toca, num mover que transforma. Senhor, que os frutos venham. Que sejam frutos de arrependimento, que sejam frutos de amor, que sejam frutos de perdão. Se você ainda não perdoou aquele que você tem que perdoar, que hoje o seu chamado te faça entender que é difícil, que é sobre um caminho estreito, que é sobre perseverar nas lutas. Você é capaz porque Ele já venceu. Porque Ele foi capaz, porque Ele não desistiu. Então não é sobre sermos fortes, mas estarmos naquele que é forte. Espírito Santo, obrigada. Obrigada pela sua obra. Obrigada pela sua obra, porque nós não estamos sozinhos. Um dia Jesus vai voltar e nós aguardamos essa volta. Mas enquanto aguardamos, nos enchemos da presença do seu Espírito que está em nós. Nos enchemos e usufruímos dessa presença. Usufruímos, Senhor. E que o mundo saiba que a sua igreja é viva. Existe parte da igreja corrompida, sim, mas existe parte da igreja que ainda é séria. Existe parte da igreja que vai apostatar da fé, mas existe parte da igreja que será aqueles que estarão numa onda de avivamento, que não desistem, que não se ajoelham para as coisas desse mundo. Senhor, tem misericórdia de nós, que nós sejamos, Senhor, da igreja de Filadélfia, que permanece, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada. Amém.